E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a terceira e última parte da aula de controle do crescimento bacteriano. Então, agora eu vou falar sobre os agentes químicos, né, como no caso do fenol e dos compostos fenólicos, biguanidas, halogênios álcoois, metais pesados e seus compostos, agentes de superfície, conservantes químicos de alimentos, aldeídos, esterilização química, hiperoxigênio e outras formas de O2. Então, aqui são vários exemplos de agentes químicos que são utilizados no controle do crescimento bacteriano. Os agentes químicos, eles são usados para controlar o crescimento de micro-organismos em tecidos vivos e objetos inanimados. Tá? Infelizmente, poucos agentes proporcionam a esterilidade do material, né? A maioria deles meramente reduz as populações microbianas em níveis seguros, tá? Ou removem as formas vegetativas de patógenos presentes em alguns objetos. Um problema comum na desinfecção é a seleção de um agente, né? Então, é necessário, quando se utiliza um agente químico, né, de controle microbiano, é que esse agente ele seja muito bem selecionado conforme aquele material, né, conforme o micro-organismo em que você vai estar tentando eliminar. Tá? Nenhum desinfetante isolado é apropriado para todas as circunstâncias. Então, dependendo da circunstância, você vai ter que utilizar um determinado, né, produto químico. Então, isso é extremamente importante para tentar se obter aí, vamos dizer assim, a eliminação, para que tenha, né, uma eliminação desses micro-organismos ou a redução aí em números aceitáveis. Existem alguns princípios básicos da desinfecção efetiva, né, para que se alcance uma desinfecção utilizando agentes químicos, né, de uma forma efetiva, que é ler o rótulo do produto e identificar contra quais micro-organismos desinfetante ele será efetivo. Então, isso aqui é algo que eu já até discuti, eu acredito que foi na primeira parte dessa aula, né, de que é importante fazer a seleção de qual produto químico que eu vou estar utilizando para combater esse determinado micro-organismo, né? Tem que ter alguns cuidados, como por exemplo, a concentração de um desinfetante, ele pode influenciar na sua ação. Assim, é muito importante que os desinfetantes eles sejam diluídos, né, conforme as especificações do fabricante, não pode deixar de seguir essas orientações, né? Porque senão você pode fazer uma diluição incorreta e assim acabar interferindo nessa ação desse produto. Tá? Considere sempre a natureza do material a ser desinfetado. Alguns materiais orgânicos, né, como sangue, fezes, por exemplo, saliva, podem interferir com a ação do desinfetante. Então é importante levar em consideração essa natureza do material que será desinfectado. Tá? Outra consideração muito importante é se o desinfetante ele entrará, né, facilmente em contato com os micro-organismos. Então, isso é algo que precisa ser avaliado, porque para ser efetivo é necessário deixar esse desinfetante em contato com essa superfície por várias horas, dependendo do micro-organismo ou dependendo do agente químico que está sendo utilizado. Tá? Não é algo que é rápido, que você coloca em questão de minutos você já possa fazer a remoção desse agente químico. Por isso que é tão importante esse processo de seleção, né? Para saber exatamente do que se trata, o que você precisa eliminar e a partir do momento que você sabe qual agente que vai estar utilizando, você ter todas essas informações com relação ao tempo, né, de exposição que esse micro-organismo ele precisa ficar a esse agente que você selecionou para que você consiga obter aí uma eliminação total. Tá? Existem métodos de avaliação dos desinfetantes, é como se fossem testes, na verdade não é como se fosse, são testes que são realizados, né, para avaliar a função efetiva
tanto de desinfetantes quanto antissépticos. Os dois principais testes que são utilizados é o teste de uso diluição e método de disco difusão, sendo que esse teste de uso diluição é o padrão atual, né, de avaliação dos desinfetantes. Como que é realizado esse procedimento? Então, bactérias conhecidas, né, são adicionadas, são colocadas dentro de um desinfetante, claro, em uma solução contendo esse desinfetante que você quer identificar se é efetivo, né, para eliminar bactérias, por exemplo, levando em consideração aquela concentração que o fabricante ele orienta. Então, esse desinfetante ele é diluído, né, e aí em seguida é colocado, é inoculado bactérias conhecidas e deixa por um tempo de 10 a 20 minutos. Depois, na sequência, é adicionado bastões, né, tipos de bastões, em que esses bastões eles podem ser de metálicos ou de vidros. Então, eles são adicionados, são mergulhados dentro dessa solução de desinfetante contendo aí bactérias. E logo depois, esses bastões eles são transferidos para meios de cultura, né, em que irão proporcionar o crescimento desses micro-organismos. Então, a efetividade do desinfetante ela vai ser determinada pelo número de colônias que se desenvolve nesse meio de cultura, né? Então, como a bactéria ela foi colocada dentro de uma solução que foi adicionado um certo volume de desinfetante e essa bactéria ela permaneceu lá por um tempo de 10 a 20 minutos, quando for realizada essa transferência desses bastões, em que, teoricamente, se ali as bactérias ainda estiverem vivas, estarão presentes, né, nesse material, ele sendo transferido para o meio de cultura, e esse meio de cultura ele vai ser colocado em uma estufa com temperatura adequada, e assim, havendo o crescimento de colônias, isso vai determinar a efetividade do desinfetante. É importante avaliar essa questão da efetividade, né, desses produtos, principalmente contra endósporos, no caso esporos bacterianos, assim como micobactérias, que são bactérias que causam tuberculose, vírus, fungos, pois esses micro-organismos eles são difíceis de serem controlados com produtos químicos. Então, a realização desses testes para avaliar a efetividade desses produtos é extremamente importante, né, para assegurar se aquele produto ele é efetivo ou não contra os micro-organismos, né, se podem sim, de fato, serem considerados antimicrobianos. O outro método de avaliação é o disco de fusão, que é semelhante a um antibiograma, né? Então, é preparado um meio de cultura, em que nesse meio de cultura tem a presença de um micro-organismo, é adicionado nesse meio de cultura micro-organismo, no caso uma bactéria específica, como por exemplo nesse primeiro exemplo aqui, tem o Staphylococcus aureus, que é uma espécie de bactéria gram-positiva. Aqui nesse outro exemplo tem a Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa. E aqui tem Pseudomonas aeruginosa, que é um outro exemplo de bactéria gram-negativa, que até então uma bactéria considerada como oportunista, né? Que é um tipo de bactéria que é comum estar no ambiente hospitalar, que causam infecções, principalmente pós-procedimentos cirúrgicos, assim como em queimaduras, pacientes sofrem queimaduras, né, que estão no ambiente hospitalar. Então, a partir do momento que esses micro-organismos eles foram adicionados, né, foram colocados foram inoculados em um meio de cultura específico, como vocês podem observar aqui, presente nessas placas de Petri, é colocado discos, né? Então, são discos de papel que estão impregnados com um desinfetante, com um agente químico específico. Como, por exemplo, aqui o cloro, né? Nós podemos observar aqui o cloro, né? Tanto aqui no Staphylococcus aureus, quanto na Escherichia coli e aqui também na Pseudomonas aeruginosa.
né? Então, esse halo de inibição em volta desse, né, disco em que está impregnado com o cloro, esse halo de inibição ele vai determinar o quanto que esse micro-organismo ele é sensível, né, a esse produto químico. E assim, dessa forma, é como é avaliado a efetividade desses agentes químicos utilizados no controle microbiano, tá? Aqui nós vamos ver agora alguns exemplos, né, de tipos de desinfetantes, começando pelo fenol. O fenol, né, conhecido também como ácido carbólico. O fenol, Joseph Lister, foi um médico cirurgião britânico, ele foi o primeiro, né, a usar para controlar infecções cirúrgicas na sala de operação. Nos dias atuais, esse produto, né, o fenol, raramente é usado como antisséptico ou desinfetante, porque ele causa irritação, né, da pele e tem um odor muito desagradável. Então, não é utilizado atualmente. No entanto, esse produto, o fenol, ele está presente em pastilhas que são utilizadas para dor de garganta. Só que a quantidade desse fenol, né, de ácido carbólico que está presente nessas pastilhas, é uma concentração inferior a 1%, né, onde vai exercer apenas um efeito anestésico local, né, para aliviar aquele desconforto, aquela dor na garganta. Mas existem preparações farmacêuticas, como por exemplo, alguns sprays, também utilizados para, né, aplicar diretamente na garganta, em que tem concentrações acima de 1%, que aí nesse caso, com essa concentração acima de 1%, tem efeito antibacteriano significativo. Então, o mecanismo de ação pelo qual o ácido carbólico, no caso o fenol, ele causa, né, ele elimina, ele mata, né, o micro-organismo, no caso de uma bactéria, é por ruptura da sua membrana plasmática, assim como também desnaturação das proteínas. Outro exemplo também são os compostos fenólicos, né? Quando a gente fala de compostos fenólicos, são produtos derivados do fenol, né? Ou seja, é um produto que ele contém uma molécula de fenol, né? Que foi quimicamente alterada. Agora, qual o objetivo, né, dessa alteração? É para reduzir, né, suas propriedades irritantes, como nós vimos anteriormente. O fenol ele causa irritação da pele, assim como tem um odor desagradável, que por isso que deixou de ser utilizado, né, com essa finalidade antisséptica. Então, os compostos fenólicos possuem uma molécula de fenol, porém quimicamente alterada, exatamente para reduzir essa propriedade irritante que o fenol normalmente possui, né? Assim, aumentando sua atividade antimicrobiana em combinação com sabão, assim como detergente, por isso que a gente chama de compostos fenólicos. O mecanismo de ação desses produtos também se dá, né, pela ruptura da membrana plasmática, o que vai resultar no extravasamento do seu conteúdo celular, que a bactéria sofre lise, e também por desnaturação de proteína. No caso das micobactérias, né, que são bactérias ricas em lipídios, né, possui uma camada de lipídio chamado de ácido micólico, esses micro-organismos que até então são resistentes a outros tipos de produtos químicos, eles são suscetíveis a esses produtos derivados do fenol. Uma outra vantagem também desses produtos derivados do fenol, né, esses compostos fenólicos, quando eles são utilizados como desinfetantes, eles permanecem ativos em presença de compostos orgânicos. Mesmo que ali tenha sangue, tenha fezes, tenha urina, por exemplo, esses produtos eles não são inativados como alguns outros produtos químicos podem ser inativados, seu efeito pode ser reduzido na presença de alguns compostos orgânicos, né? Então, eles são estáveis e persistem por longos períodos. Então, os compostos fenólicos, esses produtos que são derivados do fenol, como, por exemplo, o lisoforme, que é um exemplo,
são indicados principalmente para a desinfecção de pus, assim como saliva e fezes, né? Porque outros produtos químicos acabam não sendo tão efetivos, né? Para eliminar micro-organismos que estejam presentes em determinados ambientes em que tenha esse tipo de material orgânico. Outro exemplo de produto químico são os bifenóis, né? Os bifenóis, eles são derivados também do fenol, porém possuem dois grupos fenólicos, né, ligados por uma ponte. Por isso que eles são chamados de bifenóis, né, ou bifenol. Um exemplo de bifenol é o hexaclorofeno. Esse produto aqui, esse bisfenol, né, que é formado por duas moléculas de fenol, né, por isso chamado de bifenol 2, o hexaclorofeno é um produto, né, é um ingrediente que está presente em uma loção chamada de Fisorrex, né, ou Fisoex, não sei muito bem como que pronuncia. Mas essa loção, esse produto aqui, ele é muito usado em procedimentos de controle microbiano cirúrgico e hospitalar, no caso de maternidades, por exemplo. É muito utilizado o Fisorrex nos berçários, né? Porque micro-organismos, bactérias como estafilococcus, streptococcus, que são espécies de bactérias gram-positivas que podem causar infecções de pele, principalmente em recém-nascidos, são suscetíveis, né, a esse composto bifenólico, no caso do hexaclorofeno, que está presente nessa fórmula, né, farmacêutica que é o Biforrex, tá? O Fisorrex. Só que tem que ter um cuidado, que é o uso excessivo desse produto contendo hexaclorofeno, tipo, sendo usado várias vezes por dia, e as crianças, elas inalando o cheiro, né? Inalando o que pode evaporar desse produto, pode causar danos neurológicos sérios no recém-nascido. Então precisa ter um pouco de cautela na utilização desses produtos contendo hexaclorofeno, tá? O mecanismo de ação em que esses produtos irão causar, né, um dano lá no micro-organismo será por ruptura da membrana plasmática. Uma vez a membrana plasmática, né, sofrendo uma ruptura, haverá um extravasamento do seu conteúdo interno, ou seja, a célula bacteriana vai estar sofrendo lise e assim esse micro-organismo ele estará morrendo, tá? Um outro exemplo de bisfenóis, né, ou de bisfenol, também é composto aí por duas moléculas de fenol, é o triclosano, né? O triclosano ou triclosan é um composto químico muito, né, amplamente utilizado. Esse produto ele está presente nas formulações de sabonetes antibacterianos, né, e também até em pastas de dente, assim como também empresas incorporaram, né, esse produto, inclusive em tábuas de cozinha, assim como em cabos de facas, entre outros utensílios de cozinha feitos de plásticos, exatamente para ter esse efeito, né, antimicrobiano. E por conta dessa utilização, ela já ter sido tão difundida, né, o uso desse produto, né, por ele estar presente aí no plástico de determinados utensílios domésticos, já foi identificado bactérias resistentes a esse produto químico, tá? Então, o mecanismo de ação em que o triclosano pode, né, estar levando aí a bactéria, eliminando, né, matando um micro-organismo ou inibindo o crescimento desse micro-organismo, se dá, né, pela capacidade de inibir a ação de uma enzima que é necessária para a biossíntese de ácidos graxos, né? Então, a bactéria ela perde a capacidade de sintetizar, né, ácidos graxos, que no caso lipídios, que isso é extremamente importante no caso das bactérias gram-negativas, por exemplo, né, para a manutenção da sua membrana, assim como, né, das micobactérias, espécies de micobactérias, né, elas constantemente estão sintetizando lipídios
né, para a manutenção do seu ácido micólico, que é essa membrana lipídica que essas espécies de bactérias possuem, tá? Além disso, também pode afetar a integridade da membrana plasmática, né? Então, esse produto ele também pode atuar principalmente aí na membrana plasmática, causando um dano no micro-organismo, possivelmente ele, né, estará sofrendo uma lise. Então, o triclosano ele é especialmente efetivo contra bactérias gram-positivas, tá? Mas também funciona contra fungos e bactérias gram-negativas, sendo que ele é muito mais efetivo para bactérias gram-positivas. No caso das bactérias gram-negativas, exceto Pseudomonas aeruginosa, né? No caso da Pseudomonas aeruginosa, essa bactéria, que é um exemplo de bactéria gram-negativa, ela já é resistente, vamos dizer assim, à ação desse produto químico. As biguanidas, né, é um outro exemplo de agente químico de controle microbiano. O principal exemplo, né, até então a biguanida mais conhecida é a clorexidina, que é frequentemente usada no controle microbiano da pele, assim como, né, de mucosas. O seu mecanismo de ação é causar ruptura na membrana plasmática, assim essa membrana, né, da célula bacteriana sofrendo uma ruptura, ocorrerá o extravasamento, né, do conteúdo bacteriano, né? Então esse micro-organismo ele vai estar sofrendo uma lise. A clorexidina é especialmente efetiva contra bactérias gram-positivas, mas também é efetiva contra bactérias gram-negativas. E aí, né, exceto a Pseudomonas aeruginosa. No caso, a Pseudomonas aeruginosa, que é um exemplo de bactéria gram-negativa, também ela tem resistência, já adquire, é resistente à ação desse produto químico, tá? Não possui ação esporicida, né, esporocida, ou seja, a clorexidina ela não irá eliminar, destruir esporos bacterianos, mas possui alguma ação contra vírus envelopados apenas, né? Então, vírus que são envelopados, que possuem aquela membrana lipídica acima, né, do capsídeo, no caso são, né, os vírus envelopados, esse produto, no caso a clorexidina, possui uma ação contra esse tipo de vírus, porque irá romper essa membrana, que também, no caso dos vírus envelopados, é uma membrana lipídica. Os halogênios, né, os principais halogênios que são conhecidos é o iodo e o cloro. Então, o iodo e o cloro são os agentes antimicrobianos mais eficazes que existem. O iodo ele é um dos antissépticos mais antigo e mais eficaz, sendo eficiente contra todos os tipos de bactérias, até, né, sendo eficiente aí contra muitos esporos bacterianos, né? Então, muitos esporos bacterianos são destruídos pela ação do iodo, assim como vários fungos e alguns vírus. Então, por isso que o iodo ele é considerado um antisséptico, né, muito eficaz, até com efeito, né, com efeito sobre os esporos bacterianos. O seu mecanismo de ação, ele impede a síntese de algumas proteínas, tá? E causa alterações na membrana celular microbiana. Então, o iodo, né, mais uma vez, ele é indicado principalmente na desinfecção da pele e no tratamento de feridas. Assim como também muitos campistas estão familiarizados com o seu uso para o tratamento da água, né, adicionando esse produto na água para tratamento em algumas situações. Um outro exemplo de halogênio, né, no caso eu já falei do iodo, agora o cloro como gás ou em combinação com outras substâncias químicas é outro desinfetante amplamente usado, né? Então, o cloro como gás, ele está, que a gente chama de cloro comprimido, né? Ele está no estado líquido, porque esse gás ele está comprimido. Então, sua ação germicida ela é causada pelos íons
hipoclorito. Esses íons hipoclorito, íons de hipoclorito que se forma quando o cloro ele é adicionado à água. Então, a partir do momento que o gás cloro comprimido, né, ou seja, ele puro, ele é adicionado na água, né, vai haver aí uma dissociação, havendo a liberação dos íons hipoclorito, em que são os íons hipocloritos que irão exercer uma ação bactericida, né, que irá atuar sobre o micro-organismo. Então, o mecanismo de ação, esse produto, ele é um agente oxidante que impede o funcionamento de boa parte do sistema enzimático celular, né? Então, por isso que ele é tão eficaz, eficiente. É muito utilizado para desinfectar a água potável municipal, assim como água de piscinas, esgotos também, né? Então, principalmente na região do norte, nordeste, em que tem muito risco de transmissão de bactérias, como por exemplo, causadora da cólera através da água que as próprias pessoas elas consomem. Então é muito comum nesses estados fazerem a adição de cloro, né? Assim como nós também, na água que chega nas nossas residências, tem a presença de cloro, que é utilizado para eliminar, né, os micro-organismos vegetativos que podem estar presentes nessa água. E no caso dos compostos de cloro, né, um exemplo é o hipoclorito de cálcio, né? Então, o hipoclorito de cálcio, que é um exemplo de composto composto de cloro, ele é muito usado também para desinfetar equipamentos de fábricas, assim como de laticínio, utensílios de restaurantes, é muito utilizado no ambiente hospitalar, né, para passar no chão, para limpar macas, para limpar, enfim, ambientes, né, de modo geral, assim como aparelhos, para fazer a eliminação, né, a remoção total de micro-organismos que estejam na sua forma vegetativa. Outros produtos químicos, né, que ainda existem são os álcoois, né? Então, os álcoois eles matam efetivamente bactérias e fungos, mas não os esporos bacterianos e os vírus não envelopados, tá? Então, os álcoois, como por exemplo o etanol e o isopropanol, né, são os álcoois mais comumente utilizados. Eles são efetivos contra bactérias e contra fungos, mas não são efetivos contra esporo bacteriano e vírus não envelopados, né? Sobre os vírus envelopados, eles até exercem um efeito, né? Mas no caso dos vírus não envelopados, não. Então, o mecanismo de ação dos álcoois se dá pela desnaturação de proteínas, mas também pode romper, né, e dissolver muitos lipídios, inclusive os componentes lipídicos dos vírus envelopados, que são os que podem ser eliminados pela ação do etanol, assim como o isopropanol, porque possui um envelope lipídico, tá? A concentração ótima recomendada de etanol é de 70%, porque a desnaturação proteica, né, a desnaturação das proteínas, requer uma certa quantidade de água. Então, o álcool 70% vamos dizer assim, a concentração, né, é a mistura de água e álcool ideal para a desnaturação, que causa, né, a desnaturação proteica. Mas outras concentrações, como por exemplo álcool 60% e 95%, também parecem funcionar, mas 70% é a concentração mais efetiva que tem. Então esse produto, né, no caso tanto o etanol como o isopropanol, podem ser antissépticos, pode ser considerado como antissépticos, né, utilizados como para realizar degerminação, que é quando se vai tomar uma injeção com algodão, passa, né, naquela pequena região para fazer a remoção, né, de eliminação de micro-organismos. Então, isso é uma medida antisséptica que está sendo realizada, do tipo de degerminação,
como também o álcool ele pode ser utilizado como desinfetante, né? Ou seja, você passar sobre uma superfície inanimada, sobre um objeto, né? Passar no chão para a eliminação de micro-organismos como bactérias e fungos nas suas formas vegetativas. E nessa tabela temos aqui alguns exemplos de agentes químicos, né, também utilizados no controle, como metais pesados, seus compostos, agentes de superfície e os conservantes químicos de alimentos. De forma, né, um pouco mais até resumida com relação a esses compostos, com relação aos metais pesados, vários metais pesados podem ser biocidas, né? Como no caso da prata, do mercúrio e do cobre. A prata e o cobre também apresentam ação oligodinâmica. Esse termo, né, ação oligodinâmica, é por conta desses produtos, mesmo em pequenas concentrações, ou seja, pequenas quantidades, já exercem uma atividade antimicrobiana. Séculos atrás, por exemplo, os egípcios descobriram que colocar moeda de prata em barris de água servia para manter a água limpa, né, do crescimento de organismos indesejáveis. Então, hoje se sabe, né, que o mecanismo de ação dos íons metálicos com relação aos micro-organismos, né, se dá pela desnaturação de proteína. Então, íons metálicos causam a desnaturação proteica, né, e por isso pode haver aí a eliminação, a destruição de micro-organismos utilizando metais pesados. A prata é usada como antisséptico também, em uma solução de nitrato de prata a 1%, por exemplo. Outro exemplo é a sulfadiazina. A sulfadiazina de prata é usado em queimaduras na forma de creme. E aí tem os compostos de mercúrio inorgânicos. Esses produtos foram muito usados como desinfetantes, né, com efeito bacteriostático, exercendo o efeito bacteriostático, né, inibindo o crescimento microbiano, assim como o cobre também. O cobre é usado para destruir algumas algas verdes que crescem em reservatórios, assim como tanques, piscinas. Então, o cobre ele é um metal pesado que tem uma ação sobre esses micro-organismos, no caso das algas verdes, algicida, ou seja, causando a morte, né, dessas algas verdes, né? Já no caso agora dos agentes de superfície, né? Então, esses agentes de superfície também podem ser chamados de agentes tensoativos ou de surfactantes. Então, significa que esses agentes eles reduzem a tensão superficial entre as moléculas de um líquido, incluindo, né, então, exemplos de agentes de superfície ou de surfactantes são os sabões, assim como os detergentes. Esses produtos apresentam pouco valor antisséptico, mas têm uma função importante na capacidade de realizar a remoção mecânica dos micro-organismos. Já no caso dos sanitizantes ácidos, né, aniônicos, são desinfetantes de superfície, né, são utilizados como desinfetantes de superfície. E tem como mecanismo de ação a capacidade de atuarem na membrana plasmática, assim como inativando ou causando a ruptura de proteínas, né? Eles atuam também sobre um amplo espectro de micro-organismos, incluindo bactérias e, interessantemente, até sobre as bactérias termófilas, né? Então, as bactérias termófilas, que são bactérias resistentes a altas temperaturas, elas são destruídas pela ação desses produtos sanitizantes, né? Ácido aniônicos. São atóxicos, né? Não corrosivos e possuem uma ação bem rápida. Já no caso dos compostos quaternários, tá? Esses compostos quaternários, que também, como exemplo, são os detergentes catiônicos, né? Também chamados de detergentes catiônicos, são exemplos de bactericidas fortes, né? Então, os compostos quaternários
são agentes bactericidas fortes contra principalmente bactérias gram-positivas e um pouco menos ativo contra bactérias gram-negativas. Também são fungicidas, assim como amebicidas e viricidas, porém viricida apenas contra vírus do tipo envelopado. No caso dos vírus não envelopado, esses detergentes catiônicos eles não exercem um efeito, tá? Não matam esporos, tá? Não matam esporos bacterianos, ou seja, não causa ruptura ou destruição de esporos bacterianos, assim como também de micobactérias, né? Espécies de micobactérias também não sofrem efeito desses compostos quaternários ou detergentes catiônicos, né? Como principal exemplos de compostos quaternários, tem o Zeofiran, né, o Zefiran e o Cepacol. Então, esses são os dois principais exemplos de compostos quaternários ou também detergentes catiônicos. O mecanismo de ação que esses produtos têm, né, se dá pela capacidade deles alterarem a permeabilidade celular, né, da membrana da célula bacteriana e assim causar a perda, né, o micro-organismo ele perde o seu conteúdo intracelular, né, perdendo aí elementos essenciais para a manutenção da vida do micro-organismo. Agora, com relação aos conservantes químicos de alimentos, né, os conservantes químicos de alimentos, eles são adicionados aos alimentos apenas com um único propósito, que é de retardar o processo de deterioração do alimento que pode acontecer pelo crescimento de micro-organismos, né, como no caso de bactérias, assim como fungos. Então, exemplos de produtos, né, de conservantes químicos são os ácidos orgânicos e os nitratos. No caso dos ácidos orgânicos, eles são usados, né, para inativar, no caso para inibir, controlar o crescimento de bolores, né, que são fungos, assim como alguns tipos de bactérias. Já no caso dos nitratos, eles previnem, né, o crescimento de Clostridium botulinum, né, que é uma bactéria que tem a capacidade de formar esporo e que produz a toxina botulínica e que pode estar presente nos alimentos caso ingerindo essa bactéria, no caso, ou a toxina, principalmente a toxina, vai causar um problema sério, que é o botulismo, que pode até causar a morte do indivíduo. Aqui nessa próxima tabela temos outros exemplos de agentes químicos, no caso dos aldeídos, né, assim como métodos de esterilização química, e os peroxigênios e outras formas de oxigênio. No caso dos aldeídos, são considerados antimicrobianos muito efetivos, tá? E tem como mecanismo de ação a desnaturação das proteínas, causa desnaturação de proteínas. E tem métodos, né, químicos de esterilização, né? O que a gente não tinha visto ainda nenhum método químico de esterilização que pudesse eliminar tanto micro-organismo na sua forma vegetativa, como também destruir esporos bacterianos. No caso, um exemplo de produto químico esterilizante é o óxido de etileno, né? E outros esterilizantes gasosos que existem. Então, o óxido de etileno ele tem como mecanismo de ação a capacidade de inibir funções vitais da célula, né? Não é tanto utilizado, mas principalmente para esterilização, quando é utilizado, né? Principalmente é utilizado para a esterilização de objetos que seriam danificados caso se utilizasse outros métodos de esterilização, como no caso da autoclave, por exemplo. Tem a esterilização por plasma, né? No caso da esterilização por plasma, é especialmente útil para instrumentos médicos tubulares, né? Então, no caso de instrumentos médicos tubulares, tem como mecanismo de ação também inibir funções vitais da célula, tá? Tem também os fluidos supercríticos, né? Esses fluidos supercríticos
são utilizados também para a esterilização de implantes médicos, então peças, né, materiais de implante, né, são esterilizados por esses fluidos supercríticos, que tem como mecanismo de ação também fazer a inibição das funções vitais da célula bacteriana. Tá? Um exemplo de fluido supercrítico é o dióxido de carbono comprimido. Né? Então, o dióxido de carbono comprimido a um estado supercrítico, por isso chamado de fluido supercrítico. Né? Então, aqui são os principais exemplos de métodos de esterilização química: óxido de etileno, esterilização por plasma e fluidos supercríticos. E tem, né, os peroxigênios ou outras formas de oxigênio. No caso desses agentes químicos, eles têm como mecanismo de ação a capacidade de causar oxidação. Né? Então, eles causam a oxidação. Um exemplo de peroxigênio, ou, no caso, né, outras formas de oxigênio, o ozônio. Então, o ozônio ele é amplamente usado como suplemento para a cloração. Perdão. O peróxido de hidrogênio é um antisséptico. Né? Então, aqui, o peróxido de hidrogênio ele é considerado um antisséptico, porém fraco, mas um bom desinfetante. Tá? O ácido peracético é especialmente efetivo. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um produto químico, no caso que tem uma função antisséptica fraca, mas é considerado um bom desinfetante, no caso o peróxido de hidrogênio, e tem o ácido peracético, que ele é especialmente efetivo. Tá? Então, esses produtos eles são utilizados em superfícies contaminadas, assim como também pode ser utilizados em ferimentos profundos, né, em que eles são muito efetivos contra, principalmente, os micro-organismos anaeróbios sensíveis ao oxigênio. Então, micro-organismos que são sensíveis, né, ao oxigênio, a partir do momento que utiliza esses produtos, né, peroxigênios ou outras formas de oxigênio, é uma forma como consegue, através de uma reação, né, com o oxigênio, e enzimas que estão presentes no micro-organismo, causar um efeito oxidativo e assim provocando a morte, né, desse micro-organismo na sua forma vegetativa, não exercendo um efeito, né, efetivo sobre os esporos bacterianos. Aqui, gente, para finalizar, eu tenho essa tabela em que mostra a eficácia dos antimicrobianos, ou seja, de diferentes antimicrobianos, diferentes agentes químicos, né, mostrando um comparativo contra endósporos, no caso esporos bacterianos, e as micobactérias. Então, de forma bem resumida, né, no caso aqui temos vários exemplos de agentes químicos, que na verdade é como se fosse um resumão de tudo que a gente viu, né, dessa terceira parte da aula. Então, mercúrio, né, ele não tem uma atividade sobre o esporo bacteriano, assim como micobactérias também. Os fenólicos, né, os compostos fenólicos, no caso dos esporos, apresenta baixa, né, efetividade, tem baixa eficácia, e nas micobactérias já tem uma eficácia melhor, né? Os bifenóis, com relação aos esporos, sem atividade, assim como também, né, com relação às micobactérias. Os compostos quaternários também não apresentam nenhuma atividade contra os endósporos, assim como as micobactérias. O cloro e derivados, no caso os compostos de cloro, apresentam tanto contra os esporos quanto as micobactérias uma eficácia leve, mas existe. O iodo, né, apresenta aí uma eficácia baixa contra os esporos bacterianos e uma boa eficácia contra as micobactérias. Os álcoois baixa também, né, contra os esporos, e
micobactérias uma boa eficácia, um bom efeito, glutaraldeídos, né, leve, e micobactérias boa. Já no caso, a clorexidina não apresenta atividade nenhuma contra os esporos bacterianos, e das micobactérias apresenta uma eficácia leve, né? Então, aqui nós temos esse comparativo em que tem os esporos, que são as formas mais resistentes de bactérias que se conhece, e tem as micobactérias, que é uma bactéria vegetativa, porém ela tem uma estrutura, né, uma estrutura lipídica, né, na sua superfície, contendo uma grande quantidade de ácidos graxos, que é o ácido micólico, que confere às espécies, né, de micobactérias essa maior resistência, né, a outros agentes químicos, né, comparado a outras espécies de bactérias como gram-positivas ou até mesmo contra as gram-negativas. E aqui nessa outra imagem é uma ordem, né? Nós podemos observar aqui uma ordem decrescente, né, de resistência de diferentes micro-organismos, né, a biocida químicos, né? Ou seja, uma ordem decrescente mostrando a resistência de diferentes micro-organismos a biocidas, né? Ou seja, a agentes químicos que têm uma ação biocida. Então, nós podemos ver aqui de que mais resistente, em primeiro lugar, estão os prions, né? E aí, em segundo lugar, vem os esporos bacterianos e, em terceiro lugar, as micobactérias, né? Que é o que nós vimos aí nessa tabela anteriormente. Então, os prions, né, não são bactérias, né, assim como não é um vírus, é uma estrutura composta por proteínas que até então é desprovida de material genético, só que é altamente infecciosa, né? E aí tem os esporos bacterianos, que são estruturas altamente resistentes, que as bactérias, elas, dependendo da espécie de bactéria, conseguem desenvolver como forma de proteção. E as micobactérias, que trata-se de um grupo de bactérias especiais em que possui, né, acima da sua parede bacteriana, que é uma parede até então delgada, fina, uma grande camada, né, de lipídios, em que essa grande camada de lipídio é chamado de ácido micólico, né? Então, essas espécies de micobactéria, como por exemplo o Mycobacterium tuberculosis, o Mycobacterium lepre, o Mycobacterium bovis, são exemplos de micobactérias que apresentam uma maior resistência, né, a determinados agentes químicos biocidas. E aí, na sequência, vem os cistos de protozoários, né, os protozoários vegetativos, e aí tem as bactérias gram-negativas, né? Então, aqui, ó, as bactérias gram-negativas, comparado às bactérias gram-positivas, elas são muito mais resistentes aos produtos químicos biocidas, exatamente porque a bactéria gram-negativa, ela possui, né, além da sua membrana, uma segunda membrana, né, que é a membrana externa, que também é uma membrana lipídica. Então, comparado às bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas também apresentam uma maior resistência aos agentes químicos biocidas. Então, depois aqui das bactérias gram-negativas vem os fungos, né? Incluindo aí a maioria das formas de esporos fúngicos, né? Então, os fungos e a maioria dos esporos fúngicos também chegam a ser mais resistentes do que as bactérias gram-positivas. Os vírus não envelopados, tá? Temos aqui os vírus não envelopados. Então, os vírus não envelopados, como eles não possuem uma membrana lipídica, né, eles também são mais resistentes aos agentes biocidas químicos. E aí temos aqui, por último, bactérias gram-positivas e os vírus envelopados, né? Então, os vírus envelopados, eles são menos resistentes aos agentes biocidas.
Gente, então aqui eu termino essa terceira parte dessa aula de controle microbiano, tá? Então vocês irão receber, vocês irão assistir 3 vídeos na sequência, né? O primeiro vídeo, o segundo e o terceiro. Então o próximo material em que eu estarei preparando será a aula sobre microbiota normal. Tá? Então espero que vocês tenham aí um bom proveito dessa aula e consigam fazer todas as anotações necessárias, importantes, em que vocês precisam, enfim, para conseguirem aí tirar notas excelentes nas provas que vocês irão fazer. Então, boa sorte e até a próxima aula.